Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando mais um Entrevistas aqui na TVT. Entrevistas que tem sido feito com o entrevistado na casa dele, com o entrevistador na minha casa. Porque assim é que as autoridades sanitárias querem e, evidentemente, a TVT não faz outra coisa que não atender a este apelo da ciência e do bom senso. Infelizmente, não são todos, a começar da mais alta autoridade do país, que cumprem, né, esta determinação das autoridades sanitárias. Nós vamos ter uma conversa hoje com a política, com a mãe, com a feminista. Vamos conversar com a ex-candidata à presidência da República, a vice-presidência da República. Vamos conversar com a ex-vereadora, com a ex-deputada, com a política do PCdoB, com a mãe da Laura, com a madrasta do Gui. Vamos conversar com Manuela Dávila. É um prazer enorme te receber de novo, Manu. E eu queria saber, de cara, como é que você está sobrevivendo nesta pandemia? Há quanto tempo que você está aí em prisão domiciliar? Que alegria conversar contigo, Juca, mesmo que seja virtualmente, né? Esses encontros virtuais nos dão assim respiros nesse estado que nós estamos, né? Eu tô também assim como tu, né? Acho que eu não conto os dias para não aumentar minha ansiedade com relação ao futuro, mas eu tô desde o dia 16 de março dentro de casa, né? Pouquíssimas saídas, assim, saídas muito eventuais para pegar alguma coisa que falta, né? Em geral, inclusive é meu marido que faz isso e não eu, com um adolescente que é o pós-doutor em isolamento. Acho que os adolescentes, a grande maioria, tem mais facilidade que nós, porque já gostam de ficar nos seus espaços, né? Mais reservadamente, com uma menina de 4 anos que sofre um pouco mais e com muita uma angústia crescente, né? Acho que a gente faz o melhor que pode. Eu sou muito consciente das vulnerabilidades que não marcam, que não atravessam a minha vida, né? Então, eu tenho casa, tenho comida, tenho uma família organizada e muito afetuosa, mas a combinação da pandemia, do isolamento, com a conjuntura política do Brasil desestabiliza muito, né? Assim, causa uma angústia, né? Bastante profunda na minha vida, na minha rotina. Eu me lembro, Manu, que quando você veio ao café do Sindicato dos Bancários para que a gente fizesse entrevistas com você antes da eleição, você estava com a Laura. A Laura tinha o quê? Tinha 3 anos. 2. 2 anos. Era pequerrucha de toda. E você me contou que você estava em plena campanha e que ela ia com você, que ela viajava com você. Ela está sentindo falta dessas viagens, desses deslocamentos, não? Essa é a parte mais engraçada. Ela com uma mochila quase todos os dias, porque a Laura, desde muito pequena, viajou comigo, né? Seja no meu mandato, quando ela ainda era muito pequenininha, e eu retomei o mandato com 4 meses dela e viajava o estado com ela. Não sempre, óbvio, né? Porque eu sempre compartilhei responsabilidades com meu companheiro, mas quando era necessário, e depois na campanha presidencial. E depois disso, a gente seguiu viajando juntas, né? Quer dizer, para lançar os livros, ela ainda não tinha idade de obrigatoriedade de presença escolar, embora ela esteja matriculada numa escola de educação infantil, e aí agora ela arruma as coisinhas dela e faz eu prometer várias viagens. Então as viagens são assim, pode ser, com a minha mãe que brinca, pode ser para a Rússia ou para Pinhal. Pinhal é uma praia aqui no litoral norte, sabe? Qualquer lugar que ela possa ir, ela tá que nem eu. Me pede para ir na farmácia, pelo amor de Deus. Tadinha. Eu imagino que realmente para criança pequena é mais difícil a compreensão do que se passa. Entendo perfeitamente a situação do seu adolescente aí, porque eu tenho 2 netas adolescentes que também estão tirando de letra,
porque ficam lá nos TikTok, nos Facebooks, nos não sei o quê, e nas séries, e tal, nos quartos delas. Exatamente. Parece que não está acontecendo nada, né? Agora, para uma criança, é mais complicado. Embora aqui Manu, em casa, brinque, Juca, que a Laura entende mais de coronavírus do que o Bolsonaro, viu? Porque ela fala coisas assim, se o coronavírus diminuir, a gente pode sair na rua. Se aumentar, não pode encontrar ninguém, né? Então, ela já entendeu mais do que o presidente da República o que está acontecendo. Manu, eu tenho uma neta de 12 e outra neta de 15. Eu confesso a você que eu já tentei cometer todas as irresponsabilidades para elas virem aqui me ver. Ou eu escapar e ir vê-las. E elas, sofrendo, dizem, não, vovô, não é responsável. Isso entendeu? mesmo. E eu percebo claramente a preocupação delas, como dos meus filhos, mas os 4 são adultos, né? Da culpa que teriam se por acaso passassem, ou, enfim, o avô Eu estou ou a na mesma avó... situação com meu pai, Juca. Isso. Meu pai é jovem, tem 65 anos, mas vive em Pelotas, não vive próximo de mim, então eu não tenho nem como passar na frente da casa dele e abanar, né? Ou levar alguma comida, como eu faço com a minha mãe. Então, com ele, assim, são 5 meses, desde janeiro que eu não vejo. Eu tô, ó. Tá. Não fosse o FaceTime, Manu, eu estava desesperado. Porque pelo menos todo dia, 2 vezes por dia, eu chamo elas, às vezes interrompo conversas com as amigas, mas não quero saber. Então, se pai não fizer isso, viu? Não... Tá. Se pai e vô não fizer isso, não é pai e vô, né, Juca? Não interessa se é o meu pai ou se é tu, é sempre igual. Não importa. Só muda o sexo. Manu, eu estou vendo que agora, sexta-feira, dia 26, 7 horas da noite, você estará participando de uma enorme transmissão digital, online, pelo Facebook, dos Direitos Já. Um movimento que tem, não é nem, eu costumava dizer, do Fernando Henrique ao Boulos. Não, agora tem do Temer ao Freixo, do Temer, do Sarney, a Manuela Dávila. Como é explicar para a esquerda que você vai participar de um programa que tem este escopo de frente ampla, mas tão ampla, até doer? Sabe, Juca, a minha origem não é o parlamento, não é a vida institucional. E eu acho que no Brasil a gente faz uma leitura sempre da realidade muito baseado na ideia de que luta política é eleição. E, portanto, toda vez que a gente se aproxima de alguém para defender algo com quem nós não coincidimos do ponto de vista eleitoral, a gente faz, ai, meu Deus, não pode. Por quê? Porque nós, uma parte da nossa turma, inconscientemente faz a leitura da realidade sempre a partir da perspectiva eleitoral. Portanto, eu tenho muita tranquilidade. Eu tenho a tranquilidade e a urgência, né? Qual urgência? A urgência de quem sabe o que é, ao longo 6 anos da vida, ter a vida marcada, atravessada pela violência política, né? A urgência de quem viu a filha, aos 45 dias, apanhar em função de divergências políticas. A urgência de quem todos os dias aciona alguém na justiça em função de algum tipo de ameaça. Essa é a minha urgência pessoal. Tenho também a urgência política de quem compreende, e essa é a minha interpretação, que nós estamos, quando nós falávamos sobre a ansiedade da conjuntura política, que nós estamos num momento dramático da história do nosso país, né? As pessoas, eu comentava isso contigo antes de nós começarmos a gravação, as pessoas se perguntando de uma maneira ou de outra todos os dias o quão próximo ou quão mais distantes nós estamos de uma ruptura institucional, né? Eu há bastante tempo, em função da violência que sofro nas ruas, né, física, ou do encontro de grupos armados de militantes de extrema direita, como acontece eventualmente, acontecia, né, porque nós não temos mais encontros públicos, digo que temo muito ou entendo que o processo brasileiro é um processo que cada vez mais se assemelha ao da Bolívia e não ao do próprio Brasil de 1964. Portanto, Juca, a minha explicação é essa.
Eu tiro desdobramentos políticos da leitura que faço da conjuntura. E se a leitura que faço da conjuntura é de que nós estamos perto, próximos, ou pelo menos todos os dias avaliando se teremos ou não teremos uma ruptura institucional, se uns de nós, como eu, nos associamos à ideia de que o governo tem elementos fascistoides, nós não podemos usar isso como elementos de retórica, seríamos nós irresponsáveis. Se nós achamos que não temos que fazer uma frente ampla para defender a democracia e para disputar e demarcar nossas diferenças eleitorais nas próximas eleições, 20 e 22, para que elas existam, eu preciso que elas existam para que eu demarque diferenças programáticas, né? Não podemos usar expressões como fascista, não podemos usar expressões que não ensejem automaticamente desdobramentos de amplitude. Eu falo isso porque, se nós achamos que o governo Bolsonaro, alguns de nós acham que o governo Bolsonaro não exige amplitude em defesa da democracia, nós deveríamos tratá-lo como tratávamos ao governo Fernando Henrique. É isso? É disso que se trata? Nós estamos apenas diante de um governo com o qual temos divergências programáticas profundas, como tínhamos com o governo Fernando Henrique, quando eu comecei minha militância política, ou estamos diante de um governo com o qual temos profundas divergências programáticas, mas que também ameaça, né, e fere parâmetros civilizacionais, digamos assim, né? Não apenas do que conquistamos depois de 88, mas inclusive do que vínhamos conquistando antes disso. Em bom português, você está dizendo o seguinte: trata-se de uma frente política, trata-se de uma frente conjuntural, não se trata de uma frente eleitoral. Exato. Né? E trata-se de uma frente, eu gosto da ideia de que eu me somo a essa frente para poder disputar com membros dessa frente um projeto na próxima eleição. Só que para eu disputar o projeto com eles, eu preciso garantir eleições, preciso garantir condições de disputa das eleições no marco da democracia. É sobre isso que nós estamos falando. Então, eu acho que cada um de nós, Juca, tira desdobramentos políticos da forma como lê a realidade política, né? Então, eu leio com muita dramaticidade a realidade política, a conjuntura política do Brasil, e por isso tiro esse desdobramento. Todos aqueles que defendem a democracia são meus parceiros em defesa da democracia, não necessariamente são meus parceiros de um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil, que combata a desigualdade, distribua a renda e inclua mulheres e homens. Você sabe que quem me deu uma lição nesse sentido foi a Dilma Rousseff. Para ela eu perguntei um dia, ela ainda na presidência: presidenta, eu não consigo entender como é que a senhora se relaciona com José Maria Marim, presidente da CBF, às vésperas da Copa do Mundo, né? Que foi um cara que elogiou e condecorou o delegado de polícia, Fleury, Sérgio Fleury, que torturou o seu ex-marido. Carlos Araújo tinha sido torturado pelo... Sei bem a história. A Dilma olhou para mim e falou assim: ô Juca, quem tem que se explicar é ele, não sou eu. Sabe, Juca, se a gente vai olhar o que acontece com o Brasil, né, evidentemente, nós sabemos o processo político que resultou na eleição de Bolsonaro, né? Todos nós conhecemos. Eu vivi 2016, quando eu falo das ameaças da violência que sofro, eu não começo a falar sobre elas em 2018, né? Eu remeto a pelo menos 5 anos atrás. A Laura vai fazer 5 anos agora esse ano. Então, todos nós conhecemos o processo político e quem se associou na construção desse processo político, né? Que passa pelo golpe, que passa por essa disputa de que a crise econômica era uma crise criada pelo PT. Imagina, o PT dono do capitalismo mundial. Né? Mas, assim, todos nós sabemos, mas essa é a parte da história que eles têm que rever. Né? O que eu quero é que o Brasil permaneça nessa democracia que era tão limitada, que nós já denunciávamos por ser tão limitada, né? Mas que nós estávamos lutando com toda a nossa energia e força para consolidar, para tornar mais forte, mais vigorosa, mais próxima do povo, né, do nosso país. Eu queria agora que você respondesse a pergunta do dirigente sindical da CUT, aí do Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo. Nespolo. Gente, tudo bem? Que bom te ver aí, Manuela, bem acompanhada para um debate extraordinário. E eu estou passando por aqui para fazer um comentário e uma pergunta para ti, né? Importante considerar que você disputou a eleição para vice-presidenta do Brasil em 2018 junto com a Haddad. E você, principalmente, sofreu muito com as fake news,
com esse massacre diariamente executado contra você, porque você simbolizava um projeto, né? Não só por ser mulher, mas por ter lado, estar junto com o povo trabalhador por dias melhores. Você e o Haddad sofreram muito, né? Esse massacre deformou o processo eleitoral e emergiu uma plataforma e um presidente que todos nós estamos observando o seu comportamento. Chegou o coronavírus, esta peste que está dizimando a nossa gente, destruindo o emprego e a renda, né? E um governo que tem sido vacilão, mal intencionado e profundamente descomprometido com a vida e com a democracia. E eu queria te perguntar, você que está na estrada, que é uma guerreira, né? Sempre à disposição das boas jornadas de luta, se você tivesse sido eleita em 2018 e nesse momento fosse vice-presidenta do Brasil, junto com a Haddad, quais seriam as suas atitudes para enfrentar o coronavírus? Quais seriam o seu arco de política para dar conta dessa situação e a gente dar a volta por cima? Um grande abraço, seguimos na luta. E aí, Claudir? Eu estava rindo, ouvindo Claudir e anotando aqui a pergunta, Juca, porque o isolamento fez com que uma legião de gente ficasse com a barba maior, né? Era disso que eu estava rindo. Inclusive eu. Eu estou vendo, eu ri disso, quer dizer, é o mundo dos homens barbudos agora. Vamos lá, Claudir. Primeiro, né? A gente pode ficar horas falando sobre o que representaram as fake news na eleição e de como elas incidiram no processo, no final, né? No resultante do processo. E eu quero começar falando que eu imaginava que nós viveríamos um 2020 com a pandemia, com uma acelerada tomada de consciência da população sobre as fake news, né? Então, eu me equivoquei. Lá atrás, no início do ano, e depois quando começou a se aproximar o coronavírus do Brasil, eu pensava o seguinte, olha, a nossa população vai perceber agora que não existe espaço para essa disputa ideológica em torno de uma questão sanitária e humanitária tão profunda como a pandemia. E por que eu me equivoquei? Eu tomei, né, digamos, tirei consequências equivocadas daquilo que eu mesmo falo. Se esse governo se sustenta a partir das fake news, eu deveria imaginar que eles sustentariam a narrativa deles, mesmo com relação a algo tão sério como a vida dos brasileiros e das brasileiras em torno das fake news. Então, é importante a gente falar sobre isso antes de falar em medidas que acho que teríamos que tomar, né, caso fôssemos governo. Por quê? Porque isso demonstra a materialização de como as fake news estruturam a necropolítica, de como elas não são algo utilizado eleitoralmente, mas são algo que faz parte da perspectiva, da possibilidade, da construção de agenda, do reforço das lideranças e da aglutinação de tribos por parte da extrema-direita no Brasil e no mundo. Né? Então, às vezes eu acho que a gente pensa assim, esse é o detalhe, é o detalhezinho, é o frufru. Não, isso, como diz a juventude, é o cerne, é a couve, é o que faz com que isso exista. Você tem toda a razão, Manu, você tem toda a razão. É o negacionismo, quer dizer, quando você nega a verdade, até que a Terra, né, seja redonda, tudo mais decorre disso. E é uma forma de fazer política, a tal da necropolítica. Você tem toda a razão. Eu vou ter que fazer um rapidíssimo intervalo e nós vamos voltar neste tema. Até já. Manu, pois é. Então falávamos disso e eu queria tocar contigo em relação até ao instituto que você fundou, né? O E Se Fosse Com Você. Não é isso? Vítima de fake news. Estamos em pleno curso, né, de uma investigação sobre o gabinete do ódio. Você tem esperanças que daí saia aquilo que deve sair, ou seja, o esclarecimento do tamanho do problema que nós temos, que nós já vínhamos enfrentando e que continuamos a enfrentar? Para você ter uma ideia só, Manu, de hoje, não sei se você tem visto, o pessoal do Direitos Já está distribuindo pelas redes cards com as pessoas que já confirmaram a presença no ato do dia 26. Tem um que é o Bolsonaro, dizendo, estou confirmado também, que é feito por eles. E entra em todas as redes.
Então, Juca, eu acho que, como esse tema é um tema muito profundo, eu acho que sim e que não, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. Primeiro, né? A gente tem um conjunto de iniciativas relacionadas ao tema das fake news acontecendo agora no país. Então, a gente tem o Congresso tentando estabelecer um marco legal, regulatório, punitivo, né? Que é um debate seríssimo. Depois eu posso falar um pouco sobre isso. A gente tem a investigação. Que é uma investigação que atingirá e atinge o gabinete do ódio em função das ameaças relacionadas ao Supremo Tribunal Federal. Quando eu falo que sim e que não, é porque eu acho que sim, a gente, pelo que eu conheço, como vítima e como quem se dedica a estudar o tema, eu percebo que o Supremo chegou nas principais figuras, certo? Então, acho que a gente... pela forma como o Bolsonaro faz política, a gente imaginava que a genialidade era do Carluxo. É impossível imaginar que saia alguma genialidade de alguém que convive com esse pai, né? Que é educado, estimulado por essa pessoa sem nenhum tipo de sofisticação intelectual. Então, quando eu olho ali quem está na lista, estão as cabeças, mesmo que o Carluxo não esteja formalmente ainda, né? Mas pegar as cabeças é rastrear quem financia? Acho que um pouco. Por quê? Porque o que eu conheço, eu só conheço o que é público, né, desse inquérito. Então, sim, ali está, por exemplo, o dono das lojas Havan. Mas será que o que ele repassou para o gabinete do ódio é só o dinheiro e a gente vai encontrar, a partir daqueles dinheiros que aqueles parlamentares colocaram de verba parlamentar, o que realmente representou de financiamento para que a baixaria chegasse nas casas dos brasileiros? Acho que não. Porque eu acho que a gente não entende que as fake news é uma triangulação entre quem inventa, que acho que foram identificados, quem financia o compartilhamento, a compra de robôs para compartilhar, mas existe um terceiro elemento, que é quem fornece os dados e quem minera os dados para essa gente sempre enviar a mentira certa para a pessoa certa. Então, há algum tempo eu tinha proposto, eu não consigo dar conta de tudo no meu instituto, né? Mas eu tinha proposto um estudo e ainda vou conseguir uma equipe para realizá-lo, que é cruzar as votações do Bolsonaro com as grandes redes de varejo que o apoiaram e a presença ou não de cartões de crédito próprios dessas redes, Juca. Por quê? Porque as pessoas respondem 50 perguntas, se sabe absolutamente tudo sobre ela a partir dessas perguntas, né? E esses dados valem mais do que o dinheiro investido em bots, tu entende? Então, de um lado, acho que sim, mas acho que as inteligências são substituíveis, né? Podem vir novas cabeças do mal, mesmo que esses apodreçam na cadeia, no pior sentido da expressão apodrecer na cadeia, digamos, com a lógica punitivista deles, né? A gente pode pegar os empresários que financiaram com dinheiro sujo e que na eleição fizeram isso em caixa 2, mas a gente ainda não trabalha com a questão do que realmente são as fake news, né? Quer dizer, o envio de uma mensagem para um destinatário certo. Você diria que isto nasce fora daqui? Que isso é coisa de Steve Bannon? Sim, eu tenho absoluta certeza que surge fora daqui, né? Em múltiplas dimensões de fora daqui, quer dizer... tem um livro muito bom, eu entrevistei ele recentemente, do Giuliano da Empoli, um livro que chama-se Os Engenheiros do Caos. Tu já leu, Juca? Então, que ele fala um pouco sobre isso, né? Quer dizer, para entender a política de hoje, a gente tem que entender mais de algoritmo e de física do que de comportamento no sentido tradicional do que nós compreendíamos. Então, vamos lá. Existe a dimensão das informações, né, que podem ter sido fornecidas por essas grandes redes de varejo, por outras redes, né, que colocam... Vou te dar um exemplo, Juca. Saber quem está negativado ou não. Isso diz muito sobre o humor. Tu é jornalista, eu faço política há 20 e tantos anos. O que a gente sabe? Senso comum. Quando as pessoas estão mal financeiramente, elas tendem a votar contra os governos. Não é assim? Claro. Sabe? Então, imagina tu saber, Ju, que exatamente se a pessoa está em dívida ou não está e quem ela é, se ela tem filhos pequenos ou não. Olha o presente. Então, essa parte até pode ser, digamos assim, local.
Mas os países mais desenvolvidos não debatem só isso hoje, eles debatem quem constrói o algoritmo. Por quê? Porque eu sei que o algoritmo, né, quando eu coloco uma foto de algo muito relevante, ela não engaja. Então, o engajamento do algoritmo não é algo, não é um detalhe qualquer, né? Que é o que o da Empoli trabalha ali. Então, quem constrói essa engenharia que faz com que essas figuras ganhem relevância nas redes, né? O que a gente chama de engajamento. Então, existem muitos aspectos que passam pela indústria de fake news do nosso país e que não estão, digamos assim, no âmbito das investigações do Supremo e não serão enfrentadas pela legislação que a Câmara e o Senado tentam construir, né? Marcados pela boa intenção, né, de tentar minimizar a praga das fake news. Acho que a nossa turma tem uma visão muito idealista, né, que pode resultar num ambiente de maior obscurantismo e vigilantismo nas redes. E eu cometi uma falha ao apresentar a Manu, ao não dizer que, além de tudo que ela é também jornalista. Estou tentando ser de novo agora no isolamento, estou fazendo altas entrevistas, Juca. Então você citou a entrevista e como você pode ver, quem nos vê, jornalista investigativa. Manu, a Folha de São Paulo de hoje, quarta-feira, 1h30 da tarde, hora que estamos gravando este programa, traz uma matéria no seu caderno de economia mostrando alguns dos empresários que apoiam o governo federal como em débito com a Receita. Sonegação de impostos. Você falou em dinheiro sujo para financiar fake news. Senhor Flávio Rocha, da Riachuelo, 128 milhões de reais para a Receita. Senhor Luciano Hang, né, da Ravan, 194 milhões de reais. Senhor Salim Matar, o nosso secretário da desestatização, que é da Localiza, 140 milhões. Senhor Rubens Menin, que é fundador da MRV e da CNN Brasil, 140 milhões. Ou seja, este governo que veio para acabar com a corrupção, Manu, ele tem esse tipo de apoio, né, de multimilhardários sonegadores. Isso é uma coisa impressionante. Hoje eu ganhei uma ação na justiça e aí um amigo meu, médico, me perguntou assim, mas quem é o médico? Aí eu falei para ele, e ele falou, mas meu Deus do céu, porque era uma pauta moral, dessas fake news com pautas moralistas a meu respeito. Falou, mas o cara teve 2 famílias, 30 anos, e o problema é tu com uma camiseta, mesmo que tivesse com a camiseta. Então, eu comecei a rir, eu falei, olha, ironicamente, eu nunca descobri alguém que divulgasse as coisas e que não fizesse exatamente aquilo que questiona, né? É uma coisa impressionante. Então, são as pessoas em defesa da família que encobertam redes de pedofilia, né? Que espancam mulheres dentro de casa. Então, Juca, é algo assim que tem a dimensão política do desdobramento dos bandidos criando pautas para proteger a sua bandidagem. O da Empoli mostra isso também no livro, né? Quer dizer, na hora que eles constroem a agenda deles, a irrealidade toma conta de uma maneira que as pessoas acreditam. Então, imagina como é que o cara que é dono de uma loja não vai ser um cara honesto. Não é? Cria-se um imaginário nas pessoas. Então, é uma verdadeira... Esse governo não é uma verdadeira fraude, é um conjunto de fraudes, né? Que levam as pessoas a crer em verdadeiros absurdos, assim. E a gente precisa, Juca, eu estava pensando aqui, a gente precisa também falar com a nossa turma sobre uma ideia muito equivocada que a turma tem, que é o quê? Como a gente vê esse caos, né? Então, vê lá, Queiroz no lado, é filho pra caramba, né? Eu até achei uma entrevista do Bolsonaro esse dia defendendo o controle de natalidade, podia ter feito consigo mesmo, né? Já pensou que maravilha, -3 deles por aí, se ele tivesse feito o que ele prega, né? Mas, assim, a nossa turma tende a achar que não tem um projeto, é sobre isso que eu queria falar. Fala assim, é o governo do caos, é o governo da desordem, é o governo que tem o Weintraub de um lado, que tem o Moro batendo boca com ele de outro, e não percebe
que, apesar disso tudo ser parte constitutiva do governo, isso é uma parte constitutiva para implementar uma agenda. Ou seja, é a maneira como a extrema-direita conquistou, não para nos distrair meramente, para conquistar uma maioria social que o governo em si é o vamos passar a boiada do Ricardo Salles. Essa é a grande questão, né? Quando o Ricardo Salles fala na reunião, vamos aproveitar o coronavírus para deixar passar a boiada, o governo em si fica botando elementos dispersos, mas tem uma pauta que nunca vacila, que é a pauta de destruição do Estado brasileiro e das conquistas sociais do nosso povo. Claríssimo, o projeto é esse, é o projeto da destruição, sem dúvida alguma. Isso, Manu, é o que costura as partes. Manu, até no futebol, Manu. No futebol. Até no futebol. Juca, tá? O meu marido falou assim, mas e que isso de futebol que ele fez? Porque aqui em casa a gente brinca, meu marido brinca que é tudo o contrário, que na criação machista diriam assim, tu vai ter uma mulher que quando tu vê o futebol, que quando tu bebe, que ela vai ficar em casa. Aqui é o contrário, eu que gosto de futebol, eu que bebo. Aí ele falou, o que aconteceu? Eu falei, acabou o futebol do Rio Grande do Sul. Falou, como assim? Eu falei, já é uma luta sobreviver o Flamengo. O que vai sobrar de futebol no Brasil, Juca? Mas então, Manu, veja bem, e nós estamos de volta a uma coisa que eu enfrentei no começo da minha carreira como jornalista, que é campeonatos que não seguem, porque liminares, porque tem problemas. Ele conseguiu reestabelecer, tá certo? Como é que se diz isso? Tornar o futebol palco de novo dos tribunais de justiça. Então, o Campeonato do Rio... Os grandes, né? Exatamente. E quer dizer, e você volta ao futebol no Brasil, no Rio de Janeiro, no Maracanã, onde tem um hospital de campanha. Então, na noite que o Flamengo volta, o Flamengo faz 3 gols e há 2 mortes, 300 metros ao lado. Juca, os times aqui fizeram, os 2 presidentes da dupla Grenal tiveram coronavírus. Pegaram na mesma festa lá no início, certo? O Romildo e o presidente do Inter, Marcelo. E aí, o que acontece? Eles voltam os treinos. No meio do treino de Inter, pandemia, eu saí para levar a Laura para se vacinar no posto de saúde. Né? Ela tinha um monte de vacina, eu falei, não vou mais esperar, vai, agora que tem a da gripe, toma tudo junto. Fiquei lá, vieram as funcionárias da saúde falar comigo. Vê bem, a senhora sabia que a gente aqui não tem teste? Só quando tem sintoma, e os jogadores sendo testados para treinar. Para jogar futebol. Para jogar bola, entendeu? É brincadeira. Ela disse, a gente não tem testagem de febre quando chega, e eles têm. Então, quer dizer, é a inversão total do que nos move, o que o Leonardo Boff disse, quer dizer, como é que a gente chegou até aqui? A gente não chegou porque era o bicho mais forte, a gente chegou porque era o bicho solidário, né? Isso. A gente não ganhou a briga com os leões, com os ursos, né? Isso. A gente ganhou porque a gente se juntava para comer, para socializar, né? A solidariedade nos trouxe até aqui. E parece que nem diante do novo caos, a solidariedade chega a setores que são movimentados exclusivamente hoje pelo dinheiro, né? Como também é o caso do futebol. É isso. E aí o assessor especial do presidente para assuntos de futebol, Renato Gaúcho, aparece todo pimpão na praia, jogando futevôlei, sem máscara, sem nada. Né? É uma maravilha. Eu vou falar sobre o Renato como colorado, eu falo, não é só comentários. Nem precisa. Eu queria que você respondesse agora as perguntas da Cláudia Mota, da Rede Brasil Atual. Manuela, você é inspiração para muitas jovens que eu conheço, para muitas meninas, para muitas mulheres. Como mãe, como mulher, como política. Eu queria saber quem foi tua inspiração. Se você teve uma inspiração, se teve alguém que fez diferença na tua trajetória política, feminista. O que mudou, o que te ajudou a construir tudo que você é hoje. Uma segunda pergunta, se eu puder. Eu queria saber como é que está a tua campanha. Como é que é fazer campanha nesses tempos de pandemia? Eu tenho visto que se usa bastante as redes sociais. E a sua relação com a cidade de Porto Alegre é muito bonita, né? Então eu vejo que você está sempre fazendo conversas, bate-papos com
nas diferentes regiões da cidade. E eu queria saber como é que está a tua campanha para a Prefeitura de Porto Alegre. Obrigada. Ah, que pergunta! Duas perguntas. Eu vou começar pela última, que é muito difícil para mim imaginar uma campanha que eu não possa estar nas ruas, né? Porque, sabe, eu sou uma pessoa que foi eleita com 22 anos, eu nunca tive um vereador que me apoiasse numa candidatura. As minhas eleições sempre foram construídas caminhando na rua, né? Então eu parava na frente do mercado público e ficava ali 10, 12 horas com material na mão conversando. Então tem sido muito sofrido para mim e muito difícil politicamente produzir síntese sobre a cidade, distante fisicamente dos lugares da cidade que me ensinaram a fazer política. Muito mais difícil do que eu imaginei que seria. Né? Vê bem, a gente faz, por exemplo, 3 encontros fixos, né? Um encontro todas as segundas com regiões da cidade, todas as quartas sobre temas da cidade. Então, fizemos sobre carnaval, faremos sobre maternidade, faremos sobre agroecologia. Mas mesmo assim, não é igual a sentir o cheiro das pessoas, ver a vida acontecendo, né? Então tem sido muito difícil. E também muito, muito difícil porque, vê bem, para mim, a gente deveria estar num outro clima no Brasil, né? Eu, antes de ontem, vi a propaganda do governo do Alberto Fernandes, eu, enfim, tenho uma ligação pessoal muito forte com a Argentina, a gente vive muito próximo, eu tenho um pouco, enfim, tenho uma relação assim, próxima, afetiva e política e física também, digamos assim, e os argentinos, eles são muito, muito parecidos conosco, os gaúchos, né, na rivalidade política, no pão, pão, queijo, queijo, na forma de encarar o mundo. E eu vi, e eles tinham acabado de passar pela eleição, quando começa a pandemia, e a propaganda termina assim, Argentina Unida. Falei, pô, alguém tem um slogan que é Argentina Unida, é um gesto de coragem, né, porque a Argentina é a divisão em si, né, política, de grupos, e eu acho que a gente devia estar nessa onda no Brasil, né? Eu, quando começou a pandemia, eu já sabia que ia ser candidata a prefeita, já liderava as pesquisas. A primeira coisa que eu fiz foi escrever uma carta para o prefeito me colocando à disposição, né? Qualquer que fosse ajuda, bom, as minhas redes sociais, que são as maiores da cidade, ok, tá aqui para desmentir fake news, opiniões para que a gente una, para enfrentar, né? Para não ter arestas na sociedade civil, nada disso foi feito. Então, para mim, é tudo muito difícil. Né, tem sido muito doído mesmo, assim. 2, com relação ao tema das mulheres, eu penso muito nessa resposta, muito porque é doído responder o que eu vou te responder. Eu fui uma mulher jovem não feminista, então as referências mais importantes do início da minha militância não eram mulheres, né? E eu não fui formada no momento que essas mulheres são formadas, em que a questão de gênero é tão forte, em que nós temos visibilidade de novas pessoas, de antigas pessoas e novas pessoas, mulheres com protagonismo, de mulheres negras. Então, o feminismo é algo que entra na minha vida. No meu primeiro mandato de deputada federal, quando eu me deparo com o que é ser mulher na política, né? A realidade, sabe? Tipo assim, a pessoa pode até não se dar conta da realidade, mas uma hora o trem da história te atropela, tu fica em cima do trilho. E a partir disso eu fui encontrando mulheres. Então, as minhas referências são muito mais mulheres com quem eu convivi. Então, imagina, eu cheguei com 25 anos no Congresso, uma votação estupenda, e caí numa bancada cheia de mulheres. Né? Então, eu fui colega da Jo Moraes, que foi uma lutadora em defesa da democracia, que foi deputada por Minas Gerais. Fui colega de Perpétua, que vinha do Acre, com aquela vivência. Perpétua, uma quase freira, que depois muda a vida, uma ribeirinha que muda a vida e agarra a política. Eu conheci mulheres extraordinárias nas comunidades aqui, que fizeram eu me dar conta de quem eu era, né, de como eu deveria mudar a minha militância, que fizeram eu despertar para o feminismo, inclusive. Então, eu tenho muitas mulheres que sempre conviveram comigo, meus mandatos sempre foram tocados por mulheres, e poucas mulheres com esses grandes nomes, assim. As mulheres são as mulheres da minha convivência, que foram construindo o meu feminismo junto comigo, né, sobretudo na última década. Pois então, em relação a isso, queria que você, caríssima telespectadora do Entrevistas, caríssimo telespectador do Entrevistas, soubesse que eu levo vantagem em relação a essa menina, porque em Priscas Eras, meados dos anos 70, eu colaborava com o jornal Nós Mulheres, sob pseudônimo Elisa Amaral, e o Elisa era uma homenagem
a Elisa, que era a torcedora símbolo do Corinthians, uma empregada doméstica negra, sem dente, uma figuraça. Elisa, que infelizmente já faleceu. Minha prática feminista vem de antes da Manuela. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e voltaremos em seguida. E a gente volta com uma nova pergunta para abrir esse bloco, da Rosana Fernandes, que vem a ser coordenadora pedagógica política da Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, que é uma maravilhosa experiência que o MST tem aqui, pertinho de São Paulo, a 45 quilômetros, em Guararema. MST, apenas para informar a você que eventualmente diaboliza o MST, que olha para o MST como um bando que invade terras produtivas, quando nunca o MST invadiu terra produtiva alguma, o MST, durante a pandemia, já distribuiu 2.500 toneladas de alimentos de graça para a população. Entenda isso. 2.500 toneladas de graça para a população. A Rosana Fernandes vai te perguntar, Manu. Sou Rosana Fernandes, da Escola Nacional Florestan Fernandes, do Movimento Sem Terra. Estamos vivendo um aprofundamento da crise educacional brasileira, da educação básica ao ensino superior, como cortes de recursos, como a falta de incentivo à pesquisa nas áreas das humanas, como a implementação do projeto Futurice e, nesse momento da pandemia, o investimento na educação à distância. Na realidade camponesa, nas escolas do campo, nas comunidades rurais, estamos vivenciando isso de uma forma muito mais grave. A pergunta que a gente faz é: qual é a sua leitura sobre esse momento que estamos vivendo na questão educacional e sobre o futuro da educação pública no Brasil? Eu primeiro quero dar um grande abraço em todas as companheiras e companheiros do MST, né? É extraordinário o trabalho de doação de alimentos que vocês têm feito. Nós fizemos uma ação junto, o instituto que eu presido, Juca, também. Nós, apesar de sermos um instituto de combate às fake news, nos tornamos agora, durante os últimos 3 meses, um espaço de doação de alimentos. Pegamos todo o dinheiro dos meus livros, da venda deles, compramos 57 toneladas de alimentos nos últimos 3 meses para as populações mais vulneráveis aqui da cidade, e algumas ações são em parceria com os alimentos produzidos pela agroecologia e pelo MST. Bom, eu te respondo que, para mim, a crise da educação brasileira, já disse Darcy, né, Ribeiro, ela faz parte do projeto, né? Ela não é uma crise, ela é o próprio projeto. A crise da educação, ela é o projeto das elites brasileiras, né? Digamos, a obstaculização do governo federal com relação à renovação do Fundeb, o conjunto de medidas de ataque à Universidade Federal, que no Brasil nós sabemos que é o espaço de produção de pesquisa, de ciência básica, e, portanto, é aquilo que nos dá a perspectiva de nos desenvolvermos enquanto nação de forma soberana, né? Os ataques aos IFES, aos Institutos Federais de Ensino Superior, que são as estruturas mais descentralizadas, mais incríveis que nós construímos nos governos Lula e Dilma, são parte desse projeto. Imagina o descaso com as escolas do campo. Então, eu acho que a gente também precisa entender o que representa, né? Entender, eu quero dizer, falar sobre o que representa o boicote, a sabotagem deles à educação e a democratização da educação e o projeto de país que eles têm, né? Como eles defendem um Brasil como quase uma espécie de nova colônia, né? Em que o Bolsonaro é um príncipe regente, né? O Brasil tem um determinado papel a cumprir no script do projeto de nação deles. E esse papel é mandar aço para fora e comprar chip, né? Esse projeto é mandar grãos para fora e comprar tecnologia. E por isso a educação não é necessária para eles, né? Porque o projeto de nação deles, vê a conexão, Juca, que tem a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a precarização absoluta do trabalho, né? Com digamos, a desconstrução da política educacional. É vinculado, gente, né? É mão de obra. Tá ouvindo, Juca? Tu congelou para mim.
Tá? É a mão de obra precarizada e barata para um projeto de uma nova colônia dos Estados Unidos. É disso que se trata. Também não é, para mim, desconectado o desmonte da educação, do ensino superior, o ensino básico, a educação infantil, a esse projeto de nação deles. A elite brasileira, lamentavelmente, é marcada por isso, né? Nós nunca tivemos, outros países têm elites razoavelmente comprometidas com o desenvolvimento do país. Pode ser desigual, pode ser excludente, mas o senso nacional, né? Vê o caso da França, o caso dos países europeus é bastante emblemático disso, né? A Inglaterra pode ter um governo de ultradireita, mas é comprometido com um projeto de desenvolvimento da Inglaterra, do Reino Unido, né? Aqui não. A nossa elite, o projeto da nossa elite nunca foi construir um Brasil, nem sequer para poucos, né? É uma elite absolutamente entreguista, para usar uma expressão já velha, né? Assim, pouco usada, mas absolutamente atual. E nisso tudo é surpreendente, né, Manu, a gente constatar que o Exército Brasileiro, que sempre teve uma postura nacionalista, pelo menos, né, esteja vendo, né, esta nova colonização calado, vendo um presidente que bate continência para a bandeira americana, que diz para o presidente dos Estados Unidos I love you. E, bom, agora você tocou numa questão... Inclusive, desculpa, mas com relação às Forças Armadas, me perdoa só um parênteses disso. Depois da ditadura militar, as Forças Armadas, digamos assim, se especializaram, talvez seja a expressão errada, na questão da defesa da Amazônia, né? Tanto que nós, do PCdoB, tivemos uma sintonia na defesa do território amazônico, da soberania nacional. Parte da política de entreguismo do Bolsonaro passa pelos conflitos com a Venezuela na região amazônica, que tem a ver com o tema, né, de petróleo do Brasil, mas tem a ver com biodiversidade, com água potável, e eles ficam como se nada fosse. E você podia explicar para a gente que história é essa da privatização da Ceitec, já que você tocou em chips? O que é isso? Do que se trata? Do que estamos falando? Então, é algo incrível isso, Juca. A Ceitec é pouco conhecida fora do Rio Grande do Sul, porque ela foi, digamos assim, lá no início dos anos 2000, ela foi uma disputa entre Porto Alegre e São Paulo, e Porto Alegre ganhou. Uma disputa exatamente pelo quê, né? Assim, vou ser grosseira na verbalização para que as pessoas entendam. Por uma fábrica de chips. Quando eu falo isso, eu sempre brinco. Não é da Elma Chips, né? É de chips, de circuitos semicondutores, circuitos integrados de microeletrônica. Pouquíssimos países do mundo dominam essa tecnologia. A gente está falando de Coreia do Sul, a gente está falando de Japão, a gente está falando de Taiwan, não como país, mas como ali um espaço em que isso acontece. Isso demanda grande investimento público. A Mariana Mazzucato, naquele seu livro, O Estado Empreendedor, fala muito sobre isso, né? Sobre esse livro, quem não leu da Mariana Mazzucato, leia. Ele é um livro que a Mariana Mazzucato chama-se O Estado Empreendedor. A Mariana Mazzucato... só um pouquinho. Do que eu estou dando entrevista, amor. Ao vivo. Obrigada. Falando sobre doação de sangue, tá? Eu bati no vidro, ele achou, eu acho que era eu estava fazendo todo o meu samba aqui, não deu certo, tive que falar. A Mariana Mazzucato, ela escreve, então, Juca, nesse livro, sobre como o Reino Unido, que é o lugar, ela é a pessoa que orienta, que supervisiona, que assessora o governo do Reino Unido com relação ao tema de inovação, de P&D. E ela faz um estudo sobre como todas as tecnologias do mundo se desenvolveram a partir de investimento público e não de investimento privado. E como é uma fraude a narrativa de que o Estado atrapalha os países a se desenvolverem e as empresas vibrantes, né, em inovação, que é a área dela, a estarem ali. Ela fala, por exemplo, sobre o iPhone, né? Ela fala, olha, que fraude é essa que foi o Steve Jobs que criou o iPhone, né? Quem criou tudo que tem de caro, de tecnologia mãe, como nós chamamos, no iPhone foi o Departamento de Estado norte-americano, ou o investimento do Departamento de Estado, né, ou do governo norte-americano em empresas. Aí ela fala, GPS, o iPhone seria o iPhone sem o GPS? O iPhone seria o iPhone sem a internet? O iPhone seria o iPhone sem a Siri? Tudo isso foi investimento público. Bom, então, voltando à Ceitec. O Ceitec, então, desde o início dos anos 2000, é esse espaço.
né? Nós produzimos ali, por exemplo, nos anos do governo Dilma, chips de chipagem de bois, né? Para dar um exemplo do que nós chegamos a produzir. E o governo Bolsonaro decidiu liquidar, encerrar, né? Fisicamente em Porto Alegre é do lado das nossas universidades, fisicamente num corredor de universidades. Então, o que é o CEITEC, né? Era o Brasil no início dos anos 2000 e nos anos 2000 disputando a ideia de que nós poderíamos ter um caminho de desenvolvimento a partir da inovação, da ciência e da inovação, né, da inovação aplicada. Era a ideia de que, tudo bem, o Brasil precisa, e esse é um debate que nós travamos na eleição presidencial, ainda quando eu era candidata, precisa se desenvolver e retomar a sua atividade industrial tradicional, porque nós somos um país subdesenvolvido, então aqui nós ainda temos demanda de ônibus, de trilho, de VLT, de estrada, de casa, mas nós não podemos perder as oportunidades que a tecnologia e que a quarta revolução industrial nos oferece. O governo Bolsonaro vê como conecta com a ideia de que é um projeto, né? Ele quer tirar, mas nós investimos durante 20 anos. É evidente que a CEITEC precisa de ajustes, né? De variados tipos. A lei de licitações brasileiras, por exemplo, para uma empresa que trabalha com tecnologia, é muito devagar. Tu imagina, tu está ali disputando componentes, papapá, tu tem que entrar no processo de como o Estado brasileiro é gerido. Então, claro que isso tem ajustes, mas o que ele faz é abrir mão da perspectiva da gente se desenvolver remunerando bem aos nossos trabalhadores, porque os países que remuneram bem aos seus trabalhadores são países que têm um desenvolvimento baseado em inovação no centro do projeto. Manu, como derradeira pergunta por hoje, já que abrimos este programa, esta conversa, falando de frente ampla em nível federal, que chances há de uma frente ampla em nível municipal nas eleições de novembro em Porto Alegre? Olha, Juca, eu fiz todos os meus esforços para que nós conseguíssemos, ao menos, unificar o nosso campo, né? Já que quando nós falamos em eleição, nós estamos falando em programa, e na minha interpretação, nós não temos divergências com relação ao programa, né? A destruição do Estado, a necessidade da construção de um governo de proteção social como resposta. Voltou o eco, né? Mas está indo, pode ir. Está indo, então. Um governo que coloca a proteção social como resposta ao fim dos direitos trabalhistas. E Porto Alegre, Juca, tem hoje 25 mil motoristas de aplicativos. Né? O que significa isso? Nós não temos como revogar a reforma trabalhista em âmbito municipal, mas necessariamente nós precisamos entender que esses trabalhadores precisarão mais de políticas públicas do que precisavam antes. Nós não temos como acabar com a reforma trabalhista e termos mulheres com licença maternidade, na sua maioria, mas nós precisamos saber o impacto que a ausência disso tem na vida dessas mulheres e das crianças. Então, nós temos uma grande unidade programática, temos uma grande unidade com relação ao tema da necessidade de enfrentarmos o governo Bolsonaro e construirmos um novo pacto político, né, democrático para o Brasil, e nem com isso nós conseguimos nos unir. Eu ainda tenho esperanças, sabe? Dizem que a última que morre não é a esperança, é o esperançoso. Como eu sou uma militante esperançosa, né, a minha esperança segue viva. Porque desde sempre eu disse e repito, né, Juca? Eu, embora seja a pessoa que melhor aparece do nosso campo político nas pesquisas, se nós achássemos que outro nome poderia ser o nome a representar esse campo, eu seria a primeira a ir para a rua fazer campanha. Né? O que nós precisamos é de cidades livres do fascismo, de cidades democráticas, cidades que coloquem as pessoas no centro, seja quem for, né, dos nossos nomes. O Freixo disse recentemente, acho que como um belo exemplo, diz: nós não temos que debater tanto os nossos líderes, nós temos que debater o nosso projeto. Né? Eu estou nesse time e quero que a gente, entre agora e agosto, que teremos mais tempo provavelmente, tentemos nos unir em Porto Alegre e nas outras capitais do Brasil, todas as cidades que for possível. Ô Manu, se há alguém ou alguém que podem falar nisso, esses alguém são o Freixo, que abdicou de uma candidatura com grande chance de vitória no Rio, e você, que abdicou de uma candidatura à presidência da República, que te daria uma projeção ainda mais extraordinária. Isso é fora de dúvida. Aliás, o Freixo hoje cunhou uma grande frase, dizendo que o Queiroz foi uma plantação de Jair Bolsonaro no gabinete do filho
para fazer campanha nas milícias para o Bolsonaro. Isso é sempre bom lembrar. Muitíssimo obrigado. Sorte para você. Continuamos em quarentena, mas na luta. Muito obrigado. Juca, te cuida dos teus. Um beijo grande, um beijo, pessoal. Fica com Deus. Dá um beijo na pequenininha. Vou dar. Você sabe, você vê o Entrevistas toda quinta-feira, 15 para as 10 da noite, nesse novo horário aqui na TVT, na TV aberta, canal 44.1. E não se esqueça que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,